Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro aqui de perguntas e respostas, né, do workshop aqui, primeira aula, primeiro dia. Foi muito interessante. Eu já tinha sido, né, no presencial e eu acho que, Mário, vamos começar a perguntar para eles, né? Agora é eles que vão falar. É verdade, agora é vocês. Qual a sua expectativa? Então, o Mário logo abriu o encontro fazendo a pergunta, né? Qual seria a sua expectativa para o nosso workshop? Lembrando que são 4 encontros. Hoje é apenas o primeiro. Temos aí, né, as próximas 3 quartas-feiras. E aí, quem que gostaria de abrir, liberar o áudio e responder? Quem escreveu, né? Qual a sua expectativa para o workshop? Oi, Mauro, boa noite. Boa noite. É José Miguel. A minha expectativa é construir uma palestra impactante e transformar vidas, pessoas. Esse é o meu foco. Perfeito. E eu entendo que o Mário já entregou ali a estratégia, né? Porque ele apresentou ali começar grande, entregar um conteúdo e terminar grande. E nós todos já vimos palestras que não foi dessa forma, né? Eu já vi palestra que a pessoa é isso, né? E terminou no é isso. Então, realmente, o Mário já mostrou ali um caminho, né, para poder estar criando uma palestra impactante. Mais alguém gostaria de responder a primeira pergunta? Qual sua expectativa? Mauro, Oi, pessoal. saí com certeza bem melhor do que cheguei, né? E com certeza, visivelmente, né? É, as entregas poderosas aí do Mário. E com certeza eu já estou bem melhor do que cheguei, viu? Gratidão aí pela contribuição, pela rica contribuição, viu, Mário? Obrigado, Mauro. Legal, Mauro. O Luiz Alguma Henriques. expectativa? Alguma expectativa, Mauro, que você tem para as próximas? Mauro Sim, Morato. sim, eu até fiz algumas anotações aqui com relação a. Eu já tenho uma palestra montada, mas já fui fazendo algumas anotações de alguns ajustes. Um deles é o nome. Minha palestra ela tem um nome longo, né? Liderança de alta performance e resiliência diante das adversidades. Então já estou revendo isso aí. É uma das primeiras coisas que eu já vou ajustar aqui, viu, Mário e Mauro? Show. Muito Legal. bom. Luiz Henriques, quiser liberar o áudio? Oi, meu querido. Boa noite. Boa noite, Mário. Tudo Pessoal, bem, querido? obrigado. Obrigado pelo conteúdo. Se fosse antes da apresentação da tua palestra, do workshop, eu ia falar que você deu ótimas dicas. Eu já vou mudar. Tá vendo Foram só? Você já se princípios, autocorrigiu, hein? já vou mudar a frase. Foram princípios, conceitos muito legais aí que você mandou. Obrigado mesmo. E a expectativa que eu tenho assim, é muito em relação a quem está começando, né? Como vender as palestras, como fazer com que as palestras aconteçam, né? Como ter não só como montar a palestra, mas no meu caso, principalmente como ter público, né? Gerar interesse para as palestras. A energia já tá lá no pé. Então, como reverter isso, né? É isso. Tá bom. Esse é o Mauro, seu quarto Vamos chegar lá, encontro. vamos chegar Só, lá. respondendo para o Luiz Henriques, né? No quarto encontro, a gente vai direcionar mais para vendas. Edinaldo, por favor. boa noite a todos. Parabenizar, né, o excelente conteúdo passado, né, toda a construção muito bom. E talvez, com certeza, né, vai ser falado mais. E uma das coisas que me chamou a atenção e é uma das expectativas minha é a questão um pouco do CTA, né, de como é que a gente organiza tudo. E eu já escutei muito que a gente não precisa se vender necessariamente de forma direta.
a gente já faz isso desde o começo, desde a construção, desde a conexão. E aí eu queria deixar até uma pergunta, né? Qual é a ideia que vocês têm sobre essa abordagem do CTA? O CTA realmente é um chamado direto, claro, ou é essa construção, como o Mauro começou falando, que é esse processo, né? Eu queria também aproveitar e deixar um pouco essa. Se não for para agora, também não tem problema. Se for abordado em outros momentos, tá? Mas seria um pouco ter um pouco dessa essa expectativa também de entender um pouco mais sobre isso. Quer falar, Quer falar, Mauro? Mauro? Pode É, falar. eu falo, nós vamos ter um encontro onde realmente o Mário entrega um ouro sobre call to action, né, uma estratégia. Mas eu vou reforçar o que você falou, Edinaldo. Se durante a palestra você já se conectou, se durante os princípios você está transformando a vida daquela pessoa com aqueles princípios, a venda ocorre naturalmente. Porque no final você diz, né? O Mário fez muito bem isso no início da palestra dele, que ele passou o vídeo. Ele comentou, ó, no final tem alguns livros. E aí, na palestra, ele impacta. Aí, pessoal, eu quero ver mais. Quando eu conheci o Mário em 2018, eu fui numa palestra dele, assisti a palestra toda. Ele não fez muito call to action, ele só comentou que estaria ali no final para autografar livros. Quando eu chego lá, a fila estava 30 pessoas, 40 pessoas para comprar o livro. E ele não fez a venda, é, é, não fez promoção, ó, é, formem a fila para Isso, de comprar meu vez. livro. Não, né? Na transformação, né? Então eu estou reforçando, Edinaldo, o que você falou, né? Então se monta a sua palestra do jeito que ele comentou, grande, pequeno e grande, mas com conteúdo impactante, a venda ela ocorre naturalmente. É. Eu vou dar dois exemplos, Edinaldo. Teve uma palestra que a gente fez na Palestrantes do Brasil, lá na Paulista, há uns 2 anos atrás. E eu sei que durante a palestra eu falei de um livro, acho que era do Eu Sou Terceiro. E eu me lembro que eu vi assim umas 5 pessoas se levantaram e foram para a mesa lá atrás, que a mesa estava dentro do auditório. E aí, depois eu sei que minha norinha que me falou. Não, as pessoas compraram, né? 5 livros. Aquele livro que você falou, eles vieram comprar. Mais para frente, eu falei do outro livro, do Desistir na Opção. Aí mais umas 6, 7 pessoas, aqueles 5 mais outros 2 foram lá e compraram aquele livro. Aí uma delas que foi 2 vezes, ela falou para minha norinha assim: ele vai falar de algum outro livro porque eu já quero comprar agora. E assim, eu simplesmente li algo do livro que mexeu no coração da pessoa, né? E ela falou: puxa, eu quero isso. E a segunda coisa é daquele evento lá da Rinode, tinham 3.000 pessoas. Eu só falei que os livros estão ali, dei a palestra, não falei mais nada sobre eles. Naquele dia foi a maior venda que eu fiz de livros em 1 hora. Eu vendi 500 livros. Foi mais de R$ 25.000 de vendas de materiais. Primeiro que é um público que estava realmente querendo, mas eu falei que tinha, não falei mais, e depois entreguei valor à vida das pessoas, elas ficaram impactadas, que foi impressionante. Eu nunca tive uma experiência tão forte como essa. Então, é você vender sem vender, entendeu? Como é que você vende sem as pessoas falam, mas como é que você vende sem vender? Pois é uma arte que eu aprendi a fazer e eu faço de uma maneira assim, inteligente, que as pessoas elas acabam querendo aquilo que você tem para oferecer. É Legal? isso. Só completando que tem que ter, em algum momento, o direcionamento, né? O call to Sim, action. Né? Não adianta você, durante a palestra, você pegar o livro, você ler, e aí a pessoa ficar perdida é como que assim, eu adquiro. Né? Então, é só para reforçar que precisa ter esse direcionamento. E com aí, certeza. mais detalhes, Edinaldo, vai ter uma aula só para isso, né? A gente vai abordar. É bem legal.
Pessoal, ainda Gostamos. estamos na primeira pergunta. Mais alguém quer falar sobre qual a sua expectativa? Porque nós temos outras dinâmicas, outras perguntas. Então, vamos passar agora para Não, você. Pode falar, Luci, por favor. boa noite, pessoal. Boa noite. Então, a expectativa é isso que o Mário acabou de falar, vender sem vender, né? E também a expectativa é melhorar minha palestra, porque eu já apresentei nos eventos aqui da Palestrante do Brasil, e até mudei ela um pouco, comparando a que eu tinha antes com a que eu fiz esse ano. Eu fiz uma outra também, que eu apresentei em outro evento, mas eu gostaria de melhorar, assim, o título, o conteúdo, para ter essa questão, né? Começar de uma forma impactante, para prender a atenção durante a palestra inteira, até o final, né? Que eu acho que esse é o desafio de todo palestrante, né? Prender a atenção do público, porque atualmente qualquer coisa distrai as pessoas, né? Tá, sobre o nome da sua palestra, aproveita daqui a pouquinho como vai ter a dinâmica. Traz qual é. De repente aí o Mário já ajuda com ideias aí, Ou né? o grupo aqui É o também, né? grupo, Pode dar grupo. ideias. Mas aí Coletivo vai ter a também. dinâmica daqui a pouquinho, né? Que é o avatar, o nome da palestra. E se quiser falar um grande, pequeno e grande, aí cada um vai poder ter o seu momento. E, bom, vamos lá então. A outra pergunta, Maria Carvalho, só liberar o áudio, por favor. Oi, boa noite, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou gaúcha, estou em Novo Hamburgo, a 50 quilômetros de Porto Alegre. Eu trabalho com meio ambiente, com sustentabilidade, e aí, quando o Mário falou sobre qual o perfil do público, né? Gente, eu tive uma situação como isso é importante, Mário. Eu tive uma situação que me contataram, né? Gostaríamos que tu fizesse uma palestra não, seria numa semana duas palestras e na outra semana mais duas palestras, no interior de Goiás. Bom, Aí, assim, tudo bem, ótimo, mandei meu orçamento, fechou. Só que eu não perguntei o público, eu não perguntei para quantas pessoas. Cada turma, tá, tinha 400 pessoas. Era no auditório, com não. 400 pessoas. Gente, vocês não têm. E aí, assim, ó, a questão da dinâmica, né? Porque tu apresentar numa sala para 40, É que uma era coisa. mais ou menos o que eu estava acostumada a trabalhar, né? Ir para um auditório com 400. Então, assim, por isso que. E aí eu me lembrei quando o Mário falou, né? Qual o perfil do público? Quem são as pessoas, né, que vão te assistir? Qual a classe social? Qual o gênero, né? As expectativas? Anotei aqui, Mário. Legal. Isso faz total diferença, gente, porque eu fiquei super impactada. E aí entra a questão também do tipo assim, opa, né, o emocional também, porque é diferente, né? Tá em cima do palco, né? Mas às vezes a gente tem que fazer tem que cuidar isso, né? Com certeza. Para não ser pego de surpresa, só colaborando aí com o que tu trouxeste, tá bom? Obrigada. Imagina que a sua reação foi essa assim, mas bah, quanta gente. Exatamente. São informações fundamentais para planejamento, né? Como o Mário disse, vai ministrar Estratégia, uma né? palestra, planejamento é fundamental para que tudo ocorra bem, né? E quando você faz o planejamento bem, pode ter alguns obstáculos, como o Mário trouxe, né? Alguns problemas técnicos ou, né? E aí você consegue mais facilmente ter ali o plano B, porque você fez um planejamento. E aí, vamos para a segunda pergunta, né? É só Uhum. liberar o áudio e responder. Qual o seu diferencial? Eu acho que é muito importante
o Mário disse uma coisa bem legal. As palestras estão meio que sendo muito parecidas umas com as outras. E nós temos que entender qual o nosso diferencial para, né, para poder mudar isso, né? E ser, de repente, elogiado e ser indicado para outras empresas. Então, eu gostaria de ouvir aí, quem quisesse, é uma pergunta, lógico, todas as perguntas vão ser quem quiser tá respondendo, quem que escreveu, só liberar o áudio, Levanta a mãozinha só para a gente ou, chegar na ordem, ou né? quiser, então, usa a mãozinha do Zoom. É. Eu vou entender que ninguém escreveu, Mário. Aí, Mauro Ah, Morato. Maurão, Só beleza. liberar o áudio, Mauro. Isso. Então, eu anotei aqui como que as pessoas me enxergam, né? Pelo menos no mundo corporativo, nas empresas por onde eu já tive o privilégio de passar, as pessoas, eu sinto que eu sou um pouco disso, que eu tenho isso como diferencial, e eu escuto também das pessoas, que eu procuro ser bastante acolhedor, né? Sou uma pessoa acolhedora, atencioso, eu gosto muito de ouvir as pessoas e de ajudar o próximo. Então, eu trago isso como meu diferencial e eu fico bem feliz porque eu escuto isso das pessoas, Legal. do meu time, né? Minha equipe. Perfeito. Isso é importante, se você puder transferir isso para a palestra, vai ser ótimo, né? Acolhedor e ouvir as pessoas. Como é que você ouve as pessoas? Durante a palestra é um pouco difícil. Talvez ouvir um pouco antes e ter um intervalo para fazer perguntas que eles possam interagir. Por exemplo, eu falei agora, 3 semanas atrás, para os alunos do terceiro ano médio da nossa escola, que vão se formar, e eu sei que eles são muito assim acanhados para não querem fazer perguntas no meio dos amigos, porque um amigo pode debochar da pergunta do outro. Ah, que pergunta estúpida. O que que eu fiz? Eu dei uma folhinha de papel para todo mundo e falei, agora você vai escrever qualquer pergunta que você tiver e quiser, para mim, vai ser anônima. E aí eu recebi as perguntas, puseram uma cestinha, fui juntando assim algumas por temas e foi muito legal porque eu respondi a todo mundo. Então não teve uma pergunta que eu não respondi e não tinha assim a pessoa, ah, essa pergunta é dele, que horrível. Não, é uma maneira legal de você ter a participação de todos e você responder a todos e juntar. Ó, tem 3 perguntas que falaram exatamente a mesma coisa. Então você aglomera essas perguntas e vai respondendo. Muito legal. Obrigado, Mauro. Legal. Maria Caravaggio, por favor. Legal. Eu tenho que cuidar, Mauro, porque assim, ó, eu gosto de falar. Vamos lá. Né? Palestrante, então, né? Aqui você tem concorrência aqui, minha amiga. Aqui tem cheio de gente que pode falar, viu? Então, nós vamos sair daqui tarde hoje, não tem problema. Em relação ao diferencial, em relação ao tema, né? Meu tema é sustentabilidade, eu trabalho com temas socioambiental. Eu acho que isso, em relação ao tema, eu não tenho muitos concorrentes, muitos Ótimo. concorrentes. Né? É, e aí, vendo o Mário, o que ele trouxe, a minha apresentação principal, ela é muito interativa e, ao mesmo tempo, tem momentos grandes, bem a estrutura, sabe, que trouxe essa, Mário. E essa estrutura eu fui construindo ao longo do tempo. Tem uma hora que, assim, eu inicio botando uma foto do meu escritório, né? Então, isso já é impactante, por quê? Porque meu escritório, quando eu iniciei na área ambiental, eu trabalhava num aterro de resíduos urbanos, então eu apresento a foto do lixão, que era Uhum. foi o meu escritório. Então as pessoas, nossa, tipo assim, da onde saiu essa mulher? Né? Então isso já acaba impactando. Bem, aí no decorrer, tem uma hora que é muito legal, gente, e não tem quem não. Eu pego, tipo, R$ 50, a gente aqui no Rio Grande do Sul fala pila, tá?
50 pila ou 100 pila, já botei 100 pila no bolso, tá? E tiro, vou ver aqui o que eu tenho de dinheiro no bolso e pego esse dinheiro e amasso e jogo no lixo. Cara, não tem quem não fica assim, ó, como assim essa doida tá amassando dinheiro e botando no lixo? Bom, por que eu faço isso, né? Que é uma maneira de mostrar para as pessoas que a gente enterra dinheiro a partir do momento que a gente não cuida das nossas do nosso lixo, tá? Uhum. Então é mais ou menos isso, certo? Bom, Então assim, eu fico feliz, tá, de estar aqui hoje. Agradeço ao Mauro pela oportunidade e ao mesmo tempo tá vendo que eu acho que eu estou no caminho, sabe? Que ótimo. tá legal, tá? Isso aí. Vendo de tudo que o Mário trouxe, né? Então, eu acho que o diferencial da minha palestra, da minha apresentação principal, é a interatividade, são esses momentos, né? De impacto. Eu tenho alguns ajustes, né? E um deles, um colega aqui falou sobre o nome. Eu preciso de um nome, né? E aí eu vou precisar da Vitor. ajuda dos universitários. Aliás, dos universitários não, né? Porque vocês são mais, né? Vocês são Aqui mentores. são PhDs aqui. Exatamente. Legal. E que legal essa experiência das 100 pilas no lixo, né? Isso é sua autoralidade, é a sua criatividade, entendeu? E todas as vezes que você usa uma coisa assim que é fora da caixa, impacta e chama atenção, as pessoas ficam grudadas, né? Então é importante você ter essas experiências que tem coisas que você pode fazer ao vivo que não dão certo no digital, tem coisas que você pode fazer no digital que não dão certo ao vivo. Então você tem que ter essa sabedoria para usar, né, essas ferramentas. Mas parabéns. Mais alguém gostaria de compartilhar o diferencial? Senão a gente passa já para a dinâmica. Uhum. Bom, a dinâmica é o seguinte, né? Também, quem levanta a mão, vai falar um pouquinho do seu avatar, vai falar o nome da sua palestra, tá? E se quiser trazer aqui, como que gosta de iniciar, quais os princípios ali na parte pequena, né? E como que finaliza. Seria assim, resumidamente, falar um Um pouquinho, minuto, um um minuto. minuto. Em um minuto está respondendo, e aí, caso queira, todo mundo pode estar fazendo algum comentário, né? Então, teria alguém que quer aproveitar como se fosse uma mentoria mesmo, né? Baseado no que o Mário trouxe, e aí uma oportunidade de todos poderem estar fazendo comentários. Alguém gostaria de aproveitar a oportunidade? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não, sem problema. Lembrando que nós temos aí outros encontros, né? E aí eu quero finalizar, antes ainda de passar para perguntas, uma forma que o Mário finalizou hoje, que eu aprendi com ele, que eu finalizo também as minhas palestras, que está dando muito certo, que é a pergunta: o que você vai fazer com isso? Né? Então, assim, gostaria se alguém de vocês gostaria de compartilhar um ponto que se destacou, um ponto que aprendeu, que vai levar para frente dentro da apresentação do Mário, né? Então, alguém gostaria de compartilhar? Ó, eu gostei da estratégia, eu gostei da orientação, né? Alguém gostaria de compartilhar o que vai levar desse primeiro encontro? Estão tímidos hoje, Mário? Boa Pois noite, é. Mauro. Boa noite, Mário. Boa Luiz Ei, Nunes aqui. noite. Luiz. Tudo bem? Para mim é muita uma honra, né, poder estar aqui e recebendo um pouco desse conteúdo. Eu já conheci o Mário quando ele esteve aqui em Salvador, né, na igreja, na PIB do Brasil, Apóstolo Milton Menezes.
a qual Ei, eu que faço coisa parte boa. hoje. E assim, eu fiquei muito feliz, né, em ter estar aqui recebendo esse conteúdo mais uma vez. E um dos pontos que me chamou bastante atenção foi a questão da storytelling no início das palestras. E normalmente, quando inicio uma palestra, eu sempre inicio com uma pergunta, né? Por exemplo, quando eu vou falar sobre o que estão por trás dos nossos resultados de vida. E aí, eu inicio uma palestra, eu entro com um sorriso, e aí eu me conecto no centro do palco, olho para todo mundo, e ali eu inicio fazendo a pergunta. Eu digo assim, ó, quantos de vocês gostariam de eliminar o que te impede de ter mais sucesso e ser muito mais próspero e feliz em todas as áreas da sua vida? Eu começo assim. E aí muita gente levanta a mão e tal. Aí eu pergunto, e quem quer ter mais dinheiro? Aí a pessoa aí a galera faz aquela vibração, dá aquela risada. Aí é onde eu inicio me apresentando, e aí eu venho e faço, eu digo assim, ó, eu quero iniciar essa palestra com uma pergunta. Por exemplo, como o tema é o que estão por trás dos nossos resultados de vida, aí eu pego e inicio assim, é, por que algumas pessoas têm sucesso na vida e outras não? Eu começo bem assim com essa pergunta. E no final, no encerramento, aí eu faço uma dinâmica no meio da palestra e no final eu encerro mostrando um slide onde eu digo assim, olha só, eu quero que vocês agora façam, com base no que vocês entenderam dentro da minha palestra, eu quero que vocês façam, que vocês leiam essa afirmação. Eu boto uma frase lá de impacto e eu digo assim, ó, leiam essa afirmação. E aí eles vão e leem aquela afirmação e tal. Aí eu digo assim, tá, para um ensaio foi muito bom. Agora eu quero que vocês falem com a alma, com todo o seu corpo. Vamos lá, um, dois, três, vai, todo mundo. Aí todo mundo começa a falar e tal. E aí no final eu digo, é isso aí, vai, dá um grito. A galera grita, todo mundo aplaude e tal. Eu primeiro, antes de eu fazer isso, eu digo assim, ó, se coloca todo mundo de pé, todo mundo de pé. Aí o pessoal, todo mundo fica de pé. Aí eu digo assim, olha só, agora eu quero que vocês, com base no que a gente aprendeu aqui, eu quero que vocês façam essa declaração. Vamos lá, eu vou contar até três e vocês vão ler. Um, dois, três, vai. Aí o pessoal vai, grita, e aí no final eles aplaudem e tal, e ali eu boto o slide agradecendo, né? Então aqui e tal, muito obrigado e tal pela presença de vocês, e aí assim eu encerro. E com base no que eu aprendi aqui, o que eu estou levando aqui, além dos ajustes que eu tenho que fazer, lógico, essa questão, eu gostei muito da questão do storytelling no início, de contar a história no início, iniciar contando uma história. Eu achei que isso muito bacana, eu acho que vai conectar bastante. Desde que seja Muito ponte, obrigado. né? O importante é a ponte, né? E aí, ô Luiz, qual o nome da sua palestra? Essa que eu normalmente eu entrego é o que está por trás dos nossos resultados de vida. Perfeito. Tá bom. Tá um pouquinho comprido, mas tá bom. E, Luiz, só um detalhe, Sim, nem todo o público vai reagir dessa maneira, porque eu acho que eu conheço um pouco a cultura de Salvador. O baiano é gente boa, você só abrir esse sorriso, a gente já fica muito legal. Mas, às vezes, se você vier para um público aqui em São Paulo e começa com, Ei, repita comigo, e você vai até para Porto Alegre, tem gente lá que vai dizer, eles não vão fazer. Então, sempre tenha, né, assim, um cuidado com quem é o seu. Uns anos atrás, e tivemos, assim, gente muito fera que veio falar, eram 500 pessoas que estavam lá, um sábado o dia inteiro, e um palestrante, ele não estava preparado,
E ele veio com essa ideia, né? Vamos pular, vamos fazer, repita, tal, tal. Foi o palestrante mais canetado, a nota dele foi muito baixa, e porque ele confundiu os públicos. Ele está acostumado a falar com galera de 20 anos e tinha ali executivos de empresa. E se pedir para o cara levantar 10 vezes em 15 minutos, meu, eles estão aqui, sabe, uma vez só que ele levanta e faz uma coisa e acabou. Então, sempre cuide muito bem, né, de como você vai falar, que nem sempre, talvez, esse público vai aceitar desse jeito. Estou falando verdade aqui? Vocês Sim, concordam comigo? perfeito, perfeito. Tá. O usuário Sim. do Zoom pode falar, tem. Quem é o usuário do Zoom? É, alô? É quem pediu a palavra? Quem que é? Posso falar? Pode? Ah, Quem tá. é? É a Andrea. Andréia. Oi, André. Bom, eu tô palestrando já há 10 anos, né? Porém, em empresa e a coisa vem crescendo, né? Indo para igrejas e tal. E eu vi que eu precisava de mais preparo, porque eu descobri que é a minha veia. Que legal. Amei. E assim, eu tô bem feliz, né? E louvo a Deus porque as minhas palestras estão bem dentro daquilo que você falou, porque eu sou muito curiosa e eu estudo demais, eu estudo muito. Mas eu aprendi bastante hoje, e uma das coisas que eu uso demais e que eu vou ter que corrigir, não nas palestras. Eu sou chefe de cozinha, então todas as receitas que eu passo, e todas as vezes que eu tenho que atuar como chefe de cozinha, eu sempre falo, dica da chefe, dica da chefe. Então agora eu vou mudar, né? Vou mudar os termos, e eu achei assim, isso assim, É, surreal para minha realidade. põe receita da chefe. É diferente Uhum. uma receita do que uma dica, né? É que Bem legal. no final de cada receita tem ali É, um dicas e truques, né? é, Então, eu acho que eu vou ter que mudar esse é. termo. Eu não sei se Que, coloca que nesse ideias caso vocês dão também. para ela? Que ideias vocês dão para ela? Eu daria um nome, segredos, e que Segredo do mais? Hum, chefe, né? Segredos do chefe, que Segredo. mais? segredos é bem interessante. É. Ela Segredos do mesma, chefe. ela falou, Se- truques. Truque Eu da acho que Segredos e chefe. delícias. acho que técnicas, né? Técnicas. Eu É, acho que o mais importante segredos e seria técnicas. técnicas. Segredos e Técnica da delícias. chefe. Truque eu acho que é meio, tem essa coisa de malandragem, Mauro. Eu acho que eu não usaria Eu acho que truque, é não. técnica da chefe. É Acho que é bem técnica ou legal. segredo do chefe. Segredo, Segredo. assim, tem coisa que o chefe não Segredo. fala para ninguém, né? Ou Uhum. segredos e delícias. Olha aí. Acho que técnicas e segredos, mas tá ótimo. Muito obrigada. Amei a palestra. Eu que agradeço, André. Parabéns. E Obrigado. a USA, ó, o negócio de hoje é uma febre de MasterChef. Não, verdade, você pode, com certeza, na sua palestra, mesmo que seja em qualquer área, você fazer analogias com a culinária. E eu vou dar para você a receita, assim como tem a receita do bolo, a receita, vou dar uma receita para finanças, receita para relacionamento, receita para sucesso, você Olha faz esse gancho, meu, vai ser que, maravilhoso. que chave super legal. Que é Uhum, interessante. é o É, diferencial. É o uma das diferencial. coisas uma das coisas que eu sempre aplico com os meus alunos, eu já ministro aula há 30 anos, é sempre assim, olha, aqui você aprende de verdade, porque a gente não esconde nada. Eu sou uma chefe que eu não escondo nada, 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 nada. E também não tenho medo de quem vai passar à minha frente ou vai ser melhor que eu, coisa assim. Pelo contrário, eu torço por essas pessoas. E qual é a sua receita, o seu prato predileto que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer Que é o é, mais delicioso, o mais saboroso? Qual que é? olha, eu não vou dizer para você que é o mais saboroso. O que eu mais gosto de fazer é decorar, é a parte de decoração. Eu gosto de Tá, decorar bolos, decorar biscoitos. Agora, se você me perguntar o que que eu mais gosto de comer, em termos de doce, seria creme brulee. tá bom. É que a gente está querendo um encontro presencial, né, Mauro? É, vão Já aí. sentiu que essa pergunta foi, entendeu? Tem Capciosa. mais intenções, né?
Interessante. Legal. Pessoal, mais alguém gostaria de responder a dinâmica, né? Que é assim, falar o seu avatar, nome da palestra, pouquinho da sua, um minutinho sobre a sua palestra. Mais alguém? Só levantar a mão. Tá, tranquilo. Então, vamos então agora para a parte de perguntas, né? Fiquem à vontade, pode levantar a mão aqui para poder só direcionar, eu vou chamando, porque durante a apresentação do Mário, a ideia é que vocês fossem anotando suas perguntas, suas dúvidas, e agora é o momento para tirá-las, né? Enquanto vocês pensam, eu quero falar uma orientação que sempre que eu posso, eu reforço essa orientação, porque eu vejo muito palestrante começando a palestra e falar, olha, como eu só tenho 15 minutos, eu vou correr. Infelizmente, hoje eu só tenho 12 minutos. Então, assim, quando vocês forem convidados para uma palestra que tem um tempo, pode ser 12, 15, 40, não, né? Você precisa se planejar para aquele tempo, né? Então, nunca, jamais, você peça desculpa comentando que, ó, tenho apenas 15 minutos. Nós tivemos agora, esse mês, né? Mês passado, um evento da Palestra no Brasil, onde o palestrante tinha 15 minutos. E teve dois que, durante a palestra, falaram: como eu só tenho 15 minutos, eu não vou falar todas as estratégias, só vou trazer três. Não precisa, né? Hoje eu vou trazer três estratégias para você vencer na vida. E entrega Tá as bom. três estratégias, né? Não precisa falar do tempo, Boa, Mauro. tá? Isso E é muito importante, gente, só completando o Mauro, porque talvez você tenha um dia, alguém vai dizer para você, ó, você tem 3 minutos. Como? Só 3 minutos? E sabe o que é mais entre 3 minutos, falar 3 minutos e falar meia hora, sabe qual que é o mais difícil? 3 minutos. Porque o meia hora você pode dar uma enrolada, né? Pede o pessoal ficar de pé. 3 minutos, você não pode errar. Você tem que ser muito direto ao ponto. Então, eu queria desafiar você. Tenha algo na manga que você pode, pum, falar em 3 minutos. A pessoa te, ó, temos aqui a presença, falando de tal, dá uma palavrinha pra gente. Você vai começar, ô, boa noite, eu nasci em 1900 e não sei o que lá, vinda. Pronto, matou. Agora você pega 3 minutos assim, grande, pequeno e grande. Você só tem isso para fazer. O que que você vai chamar atenção? Uma entrega e um desafio no final. É isso. E aí eu quero contar, antes de passar a palavra para o Vai Luiz lá. Henrique, nós temos um case de sucesso da Débora Santos, que ela foi num evento, né, como participante do evento, só que pediram para cada um se apresentar ali, um minutinho, né? E aí começaram as pessoas levantando, falando, meu nome é Mar, meu nome é Carlos, sou da cidade tal, tal, tal. E ela fez diferente. Ela já se levantou falando, eu sou Débora Santos, ajudo profissionais a dobrarem o faturamento com as minhas técnicas de vendas. Resumo, no intervalo do evento, todo mundo querendo trocar cartão com ela, e ela disse que fechou vários negócios por causa daquele pitch de um minuto de apresentação, porque foi uma apresentação treinada, consciente, né? Então, eu quis trazer esse gancho que o Mário comentou. Luiz, por Bom, favor, libera o áudio. Opa, obrigado também. Queria saber, Mauro, quanto tempo, assim, mas lembrando, Mário, do Mário lá no começo, do Mário palestrante lá em 90 e... Quando que você começou? 99, é isso? Não, é. do Mário lá atrás. Quanto tempo que você quanto tempo você prepararia, treinaria uma palestra para saber que está no ponto? Se você, assim, puta, eu vou treinar, sei lá, tantas horas, eu vou ensaiar, sei lá quanto tempo. Para quem, né? Como é que você fazia para treinar? E uma outra pergunta também, já emendando,
é assim, você imagina que você faz uma palestra de 2 horas. Aí uma empresa vira para você e fala assim, ó, você tem 1 hora, ou você tem 40 minutos. De novo, lá no começo da carreira. Hoje talvez você esteja no estágio que você fala, não, cara, não dá, isso aqui é 2 horas. Mas você monta outra palestra, você vai cortando partes, adapta, como é que é esse processo, Mário? Legal, boa pergunta, Luiz. O que que eu fazia lá atrás? Como eu sempre fui muito visual, as minhas palestras, elas sempre foram acompanhadas de PowerPoint. Então, o que que eu fazia? Primeira coisa que eu fazia era botar no papel em Word. Eu fazia isso, começava em Word, colocar as ideias. E eu aprendi lá atrás exatamente o que eu passei para você. Qual vai ser uma boa introdução? Eu colocar introdução grande. O que que eu vou fazer? Depois, o que que eu vou entregar? É informação. Um, dois, três pontos. Beleza. Que vem? Qual uma história que ilustra o ponto um? Qual é a história no ponto 2? Qual é a história no ponto 3? O que que eu tenho, que eu já vivenciei disso, que eu posso contar? Ah, aqui eu posso contar uma experiência que eu sei que o meu irmão passou, meus pais passaram, meus avós, ou que eu li num livro. E no final, o que que eu posso terminar aqui de inspiração que tem a ver com isso? Então, eu colocava tudo no papel, e depois que eu finalizava e eu lia, via mais ou menos que estava super bem, aí eu passava pro PowerPoint, criava um fundo, é o que eu vou explicar amanhã, amanhã não, na próxima, né, no do 2, criava um fundo, botava lá, que eu, não era um Ctrl+C, Ctrl+V do Word, eu pegava, eu vou dar esse segredo também para vocês. Então, eu gastava algumas horas escrevendo e umas outras horas montando. Uma apresentação aí de uns 30 minutos, mais ou menos, eu gastava quase 4, 5 horas montando os slides, fora mais umas 4, 5 horas. Então, uma apresentação de meia hora, no mínimo, eu gastei um dia inteiro me organizando, preparando para aquilo. E E aí eu começava, eu nunca testava uma palestra nova com um público muito seleto. Eu sempre testava com públicos menores, às vezes com amigos, eu reunia, e às vezes eu estou pensando em fazer isso, o que que você acha? E falava os caras, nossa, que legal, achei, pô, que legal. Então eu consegui fazer, às vezes eu chegava para minha esposa, amor, o que que você acha disso? E você tem em casa o ISO 9001 em casa, que geralmente é o cônjuge, né? E que ela vai dizer se tá bom ou não tá bom. Teve várias vezes que minha esposa falou, amor, essa piada, essa história é horrível. Não, não pensa nem em falar isso. Ou às vezes eu falei ao vivo, ela viu, amor, pelo amor de Deus, nunca mais conte essa Aquela que se história. apostava que todo mundo ia rir, ela Eu criticou. achava que estava abafando, levei uma carcada, né? E teve outras que ela falou, meu, essa história é muito linda, você tem que contar de novo, essa história é valiosa. Então eu comecei assim com essas pessoas e aí que já estava treinado, quando eu tinha um evento maior, eu já sabia que eu podia usar aquela palestra. Então, quando eu tinha 2 horas de palestra e a empresa falou, ó, nós só temos 1 hora, eu abri o meu notebook e eu tinha, sei lá, 60 slides. Eu ia tirando, às vezes, sei lá, eu tinha 5 coisas para falar sobre tal ponto, eu falo só 3. Do outro ponto, eu tenho 4 coisas, eu falo só 2. E fui tirando, mas eu não abri a mão do meu começo, meio e fim. Meu começo tem que ser forte, o meio eu podia entregar menos exemplos. Tem uma ilustração que eu fazia uma dinâmica, pô, em 2 horas dá, em 1 hora não dá, tirava a dinâmica. Mas eu não abria mão do fechamento e como aterrissar esse avião, de maneira legal. Então, à medida que você vai fazendo, Luiz, você vai ganhando experiência e você já sabe, ó, com esses slides, hoje eu, né, eu entrego bem e eu posso ajustar.
E já fiz isso. Aí, às vezes, você ajusta até na hora, que você vê que a coisa está rolando, que, o tempo passou, e aí eu sei que eu posso pular isso, posso pular aquilo, aqui eu já vou para cá, entendeu? Então, tem essa liberdade ainda de adaptar, que você não tem que ir para frente, você pode ir no computador ali, já mudar e para, né, e acelerar. Então, Tá bom. E rapidinho também queria, se der tempo aí, sem querer tomar o tempo dos colegas, se não der, ok, tranquilo, só me fala. Queria a tua opinião, assim, eu fiz algumas palestras que no começo, o primeiro slide, ele parece que vai ser um saco, tipo, eu estou falando do meu currículo, mas eu falo bem rapidamente, e aí no segundo slide eu já falo, mas nada disso importa, ou nada disso é tão importante. O mais importante é quem eu sou e não aquilo que eu faço. E aí eu falo também bem rapidinho, da minha esposa, do meu filho e tal, né? É, legal. É você acha uma, que... é uma auto-ironia isso aí, né? Que você mostrou aquilo, você fala que aquilo não é importante. É legal, isso é um diferencial. Porque todo mundo ia dizer, não, nossa, tu não fica gastando tempo falando muito de si. Eu acho legal, é uma sacada muito boa. Gostei. Bacana. Agora o final ainda não, acho que ainda não encontrei o... Tá bom, vamos chegar Legal. lá. Legal. Só eu vou contribuir também, viu, Luiz? Eu tenho uma palestra que já ministrei muitas vezes, fui adaptando até o nome. Hoje chama Seja Piloto da Sua Vida, que é baseado na Roda da Vida de 12 áreas. E essa eu já ministrei uma vez 15 minutos, mas já fiz um workshop baseado deu 3 horas e meia. Os mesmos slides, os mesmos slides. E por quê? Porque aí, conforme eu tinha o tempo, dentro de cada área, eu ia controlando exemplos, dinâmicas, perguntas, interação com o público. Então, eu não precisei tirar slides, como o Mário comentou, que é uma opção. Mas eu tenho o comando, isso é planejamento, e eu ministro ela, são 7 anos ministrando essa palestra, né? Tanto que começou as 7 estratégias para alta performance, né? Que era uma roda da vida com 7, depois passou para 12. E aí eu fui ajustando hoje, o nome também tá melhor, né? Seja piloto da sua vida. Então, eu quis contribuir com a sua pergunta, né? Às vezes a gente tem um tempo de 40 minutos, a gente tem, às vezes, um tempo de 1 hora e meia, às vezes é 30 minutos, e aí você se adapta. O Mário Morato assistiu essa palestra no evento que nós ministramos em fevereiro desse ano, que ali eu tinha 30 minutos, né? E fiz a entrega em 30 minutos. É, o momento mais legal foi 3 horas e meia. Foi online, foi muito bom, porque ali deu para trabalhar cada uma das áreas com um pouco mais de profundidade. Maria Uhum. Caravaggio, por favor, você tinha levantado a mão? Então, eu quero fazer duas. Tá, primeiro, a gente vai voltar na questão do título. Essa é uma pergunta, tá? E a outra é o Luiz, né, que estava falando. Não, o Mário falou que reúne aí a família, reúne o marido, a esposa. Meu marido assistiu muitas, viu? E eu treinava e ele me dava as dicas. Né? Não, isso não está legal. Bem aquilo que o Mário falou. Perfeito. Né? Dicas? Não, quando eu Ela é apresentava dele, para é ele, ele tá bom, ele ele era o pode dar público. dica. Né? Logo lá no início, ele era o público. Não, isso não está legal. Não mesma coisa que a tua esposa fazia contigo. Né? Então, Luiz, bota a tua família aí a te assistir. E eu fiz há uns dias, no Dia do Meio Ambiente, em junho, né? Eu fiz uma maratona de palestras numa empresa aqui no interior do Rio Grande do Sul. Foram 4 palestras. A primeira foi às 6 da manhã e a última às 6 da tarde. Bem, como era assim muito cedo e meio tarde, né? O marido foi comigo, né? E aí ele assistiu a minha primeira palestra e a última.
E como é importante, sabe? Porque ele disse o seguinte: da primeira para a última, no mesmo dia, tem um oceano de diferença. Mas por Uhum. quê? Porque tu vai pegando, eu fui pegando confiança, né? Eu fui me soltando, o tema foi fluindo muito. Então, assim, Luiz, é treinar, treinar, treinar e treinar, e bota a tua família aí assistir. Perfeito. Show. Maria, você perguntou sobre tema. A gente é hoje o tema. Você quer fazer alguma pergunta específica sobre o tema de palestra? Não, tema não, é o título. Título, sobre título. É, o título. É que o meu título, eu teve um colega aqui que falou também, né, um título enorme, o meu né, tipo assim, ó, meio ambiente, dois pontos, educar, inspirar e transformar. É comprido, né? Não é? Fica, fica a lição de casa, né? Para poder pensar em opções para dentro do que você entrega. De repente, qual é a transformação que você quer que a pessoa que ocorra? E aí, de repente, achar aí um. Eu faria uma coisa assim, Maria. O que que o meio ambiente tem a ver com a gente? Tudo. A gente não vive sem meio ambiente. Então, mas deixa, uma pergunta assim, o que que o meio ambiente tem a ver com a gente? Porque é uma coisa assim que desperta curiosidade. Depois você entrega os 3 pontos, imagina que são seus entregáveis, são esses 3 pontos que você falou, certo? Então não precisa vender isso no título. Faz Ah, um título entendi. chamativo. O que que o ambiente tem a ver com a gente? Rima o gente com o ambiente? Pô, beleza. E aí Ah, você gostei. entrega. Adorei. O O que o como meio não, ambiente tem a boa, ver com o a gente? como não precisa estar no título, Não né? precisa, você É, é surpresa. Você já está dando. Você Entendi. está dando a receita do bolo, não. Guarda isso, é o seu segredo. Mas Ah, capta as entendi. pessoas. O que que o meio ambiente tem a ver com a gente? Pronto. Aí Tem eu um, quero tem um realmente. trocadilho. É isso É? aí. O ambiente em meio a gente. E meio a gente. perfeito. Aí. André, por Ah, favor. Ah, ótimo. Muito pode falar, obrigada. André. Bom, as minhas perguntas é como vender vai ser num É, próximo, né? quarto entre, E isso, o outro, como fazer slide também vai ser num no próximo. É no segundo. segundo. Esse Tá. no próximo, próximo. Ok, eu queria saber se a gente vai ter o roteiro da aula de hoje. Sim. Tá, Sim. e o O última, Mauro vai postar o PDF com todos as miniaturas dos slides para vocês, tá bom? beleza. As três palestras que eu tenho, os nomes são Excelência em Atendimento, que é a que eu mais trabalho, né? Metanoia, mudança de mente, e PCC, que são os pontos críticos de controle. Esses nomes estão favoráveis? Eu acho que está muito clichê, tá, Andréia? É. E É, qual a ideia talvez. seria Vamos falar do primeiro. Qual que é o primeiro? excelência em atendimento? Tá. Isso é um tema geral. Agora, o título da sua palestra tem que ser diferente. Tá. Como, por exemplo? Você já foi você já foi mal atendido? Você já foi mal atendido? Mas esse é o título da É, palestra? é. O título é para despertar curiosidade nas pessoas quererem. O título é uma pré-venda da sua palestra. Então, é importante atender bem os clientes? Nossa, tem que ter. Não. É uma tem- pergunta essa. Por que que você não faz Nossa, uma claro. pergunta? Você atende bem os clientes? Uhum. Aí você pode falar, isso é verdade? Posso conferir? Enfim, pense fora das da caixinha, das limitações, dos clichês, e pense. Eu estou aberto aqui para vocês também, Mauro, Luiz, colaborarem. Assim, uma frase que seja fora da caixa.
Ah, entendi. Mas eu achei, assim, eu ainda achei um pouco estranho, porque se você quer abordar justamente esse público de mercado, né? Que são os clientes, e aí você já foi mal atendido? É, Não seria ao contrário, para a pessoa ser acolhida naquilo que ela é, deseja? é como que você atende o seu cliente? Ah, interessante. Aí sim, eu acho que é legal. Como você atende seu cliente? Fazer Depois brainstorming, tentativas, você né? escreve, ó, vou te dar uma sugestão, André. Abre o Hum, chat GPT e fala para ele, tem uma palestra assim, assim, me dá ideia de 5 títulos, Sim. tá, que ok. seja criativo, curto, criativo, e ele vai dar algumas ideias, talvez algumas são ridículas e tudo bem, mas deve ter Beleza, uma que aí você pode juntar uma com a outra e vai ter, uau, uma coisa assim que chame a beleza. atenção, uma frase curta, um título curto que seja impactante e criativo. Veja o que ele vai Beleza. dar para você. Até, Uhum, ok. não, vem, até de bem que mal tem, né? Não, é brainstorming, e aí você É, vai criando exatamente. as conexões. Muito Uhum. legal. Beleza, ok. Muito obrigada. Legal. Pessoal, Mauro, mais vamos alguém? terminando aqui, que nós já são É, 10h30, 10 e né? meia. Pessoal, agradecer aí a participação de todo mundo, tá bom? Uma boa noite para você. Então, quarta-feira que vem, às 20 horas, né? Teremos nosso segundo encontro. Já coloquei no grupo os slides da aula de hoje. Boa noite a todos. Obrigado, viu? Falou, gente. Ó, Boa pessoal, semana para obrigado. vocês. Até